Sabe aqueles livros, aqueles filmes que a gente vê e fala assim, poxa, fulano tem que assistir, só que a gente fica um pouco receoso por conta de umas cenas, algumas coisas, mas assim, ó, o filme é tão impressionante, tão incrível, prende tanta gente que a gente quer falar para outras pessoas. Eu li um livro que é exatamente assim, eu acho que boa parte, se não a maioria das pessoas gosta de filmes, gosta de suspense, gosta assim daqueles plot twists, sabe? Vão gostar muito e vão conseguir ler com mais frequência com livros desse tipo. Só tem um detalhe nele que eu não gostei, mas eu vou falar tudo pra vocês aqui no vídeo. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. E aqui vocês sabem, eu falo sobre leitura, sobre os livros que eu tenho lido, sobre o que eu tenho aprendido com eles, sobre algumas lições de vida e até surgem uns comentários por aí às vezes, né, que uma bagunçadinha. Mas é isso aqui, né? Vida real, cristã, devoção, leitura e propósito de vida. Então hoje eu queria falar pra vocês de um livrinho do TikTok que eu li no meu Kindle. Tá aqui, ó. Esse Kindle aqui é o Paperwhite geração 6. Tá? Eu vou deixar o link aqui de um Kindle mais recente que vale a pena comprar também. É que eu comprei ele usadinho, tá? Mas pra mim, sim, o Kindle ele tem que ter luz, né? E no resto, tá? Mas ele tá tranquilinho, ó. Comprei uma capinha pra proteger. Eu vou fazer um review só sobre o Kindle, o que eu gostei, o que eu não gostei, se valeu ou não a pena e por que eu comprei um Kindle. Afinal, eu amo livros, né? Gosto de livros físicos, né? Aqui no Kindle tem livro, mas eu gosto de livro físico. Quero formar minha biblioteca, então esse aqui é um recurso que eu tô utilizando por outros motivos, mas vai ter vídeo aqui no canal sobre isso, né? Se você tá vendo esse vídeo depois, dá uma procuradinha ali, vai ter provavelmente uma playlist só de Kindle. Se você tá vendo esse vídeo assim, ó, no momento em que ele foi postado, então eu vou ter que esperar um pouquinho porque esse vídeo ainda vai sair. Pessoal, o que aconteceu é que eu tô lendo em conjunto com uma pessoa que eu amo muito, né, que eu gosto muito, e essa pessoa escolheu o livro do TikTok, que é A Paciente Silenciosa. E assim, eu vi um começo da avaliação da Tati Feltrin antes de ler o livro, e quando eu acabei de ler o livro, eu terminei de ver a avaliação da Tati. Uma porque eu gosto de ter, assim, um aval de alguém que lê mais do que eu, alguém que é quase uma crítica literária, pra poder não perder muito tempo, às vezes, lendo coisas que nada a ver, apesar de que, né, a gente nunca perde o tempo quando a gente tá lendo, porque se a gente lê alguma coisa que não é muito, assim, proveitosa no sentido do conteúdo, a gente aprende a fazer aquele crivo, a gente aprende a escolher, então sempre a gente tem algum proveito da leitura, mas neste caso, Dona Tatiana falou também que curtiu esse livro e que ele prendeu ela, e realmente, ele é um livro que prende a gente. Eu acho que é um livro que vai facilitar para quem tem dificuldades de leitura. Como eu vou falar da história do livro, eu vou dizer para vocês uma das coisas que me incomodou e porque, assim, ó, eu, enquanto cristã, teria alguma dificuldade de recomendar esse livro. Então, assim, primeiro, deixa bem claro, muitas pessoas assistem filmes, séries, por exemplo, assim, ó, uma pessoa que gosta de Game of Thrones, né, que trazem questões ali, cenas muito picantes. Eu tenho até aqui um vídeo que fala sobre essa questão da feminina, né, que é colocada aí, o pessoal não percebe, mas trazem, assim, muitas cenas, assim, picantes, ou um linguajar muito chulo, sabe, falando muito palavrão. Fiz um vídeo falando sobre terapia, porque isso também levanta questões de terapia. Não curto livros que me coloquem nessa posição, porque eu não fico entre pessoas que falam desta forma. Tá? Não é o meu grupo de pessoas que geralmente eu convivo. Convivo com algumas pessoas que falam bastante palavrão. Sim, amo pessoas que falam bastante palavrão. Tem pessoas assim no meu convívio que falam bastante palavrão. Mas eu não gosto de palavrão. Então, quando eu vou escolher, eu não gostaria de fazer parte desse diálogo. Tá? Não é uma coisa que me faz bem, que eu me sinta à vontade. Não me causa nenhum, sabe? Pelo contrário, me deixa desconfortável. É essa palavra. Falar, né, entrar numa conversa que tem esse linguajar me deixa desconfortável. Eu não gosto. Então isso foi uma coisa que eu não gostei, e assim, a forma como ele apresentava, sabe, jogo de xadrez do mais chulo possível, os sons que a pessoa fazia, sabe, essas coisas são totalmente desnecessárias, mas são pontos do livro. Tem, sei lá, uns 5 ou 6 pontos desse livro, o livro tem quase 400 páginas, que vai falar isso, tá, no livro. Então eu não gosto por conta disso, mas se você vê algumas séries aí, alguns filmes que tem essas questões, então, assim, vocês vão estar habituados a isso. Então esse é o ponto que eu não gostaria, e que talvez, assim, ó, eu diria para uma mãe adolescente, para um jovem, por exemplo, que tem namorada, estão namorando, né, uma namorada ou um namorado, não é legal, porque daí também te desperta alguns sentimentos, porque vai lá e descreve o negócio. E também por conta de que a gente, assim, fomentar essas questões ali, bom, enfim, são vários temas, mas eu não curti. Então essa é a minha advertência para vocês. Vai ter, sim, cenas picantes, poucas, não são profundas, nem eternas, mas, assim, existem, né, algumas cenas que deixam a gente desconfortável nesse sentido hoje em dia. O pessoal tá muito acostumado com essa questão, né, desse escrachamento, dessas coisas que deveriam ser mais íntimas, por conta de músicas muito, muito, assim, vamos dizer, bagaceiras, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas, como eu falei, não é o meu tipo de música, não é o meu tipo de linguajar, e nem é o grupo que eu convivo geralmente assim. Quem gosta, quem convive, quem tá afim, é ok, tá? É só um aviso. Cada um faz o que quer da sua vida. Eu deveria, né, ter um pouco mais de liberdade de dizer não gosto, gosto, enfim.
O fato é que essa é a única questão que me incomodou mais, fora essa questão da terapia. Mas assim, a questão da terapia até assim, tem seu sentido, né? É óbvio que as questões que os nossos pais trouxeram para nós na infância, os nossos traumas, eles influenciam na nossa vida e formam a gente, isso é muito bom e pode também ser muito ruim. É isso que constrói quem nós somos também, né? Esse meio que a gente viveu e tal. É óbvio que muita gente consegue, mesmo estando num meio que não é o favorável, ser uma pessoa melhor, evoluir na vida, crescer, e outras não. E é legal que a terapia traga isso. Tá? A gente tem também no meio cristão terapeutas cristãos, e eu até levanto essa questão no outro vídeo que eu fiz sobre isso, vou deixar no link aqui embaixo também, de que cristãos deveriam se tratar com outros cristãos, porque quando se trata da psique, da mente, a gente tem um pensamento que é basilar da nossa fé. Então, às vezes, a terapia ou a psicanálise, elas podem trazer algumas ideias que são controversas, vão, né, contra o evangelho. E o evangelho é um modo de vida que abrange todas as áreas da vida de um cristão. Mas se você não é cristão, né, então você não vai ter problema com isso. Ou muitos que não são cristãos, que seguem os conceitos bíblicos, que entendem que são conceitos que são valiosos e tal, né, talvez possam ter o mesmo pensamento, mas assim, eles trazem essas questões de, na minha infância eu era assim, era mais sequelada, era não sei o que lá, e aí eu cresci e fiquei assim, até o tipo de profissional que a pessoa é, com as atitudes que ele tem, é interessante essa parte, e me levantou esse gatilho, sabe, de quanto problema hoje o pessoal tá criando por conta dessa questão da terapia, né, poxa, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Não, nós cristãos acreditamos que nós temos uma natureza pecaminosa e que nós somos pecadores, recidimos do pecado, e que muitas vezes isso pode vir, sim, do nosso passado e mais principalmente das nossas escolhas hoje, não tanto culpa dos nossos pais, mas aquilo que nós decidimos fazer com a nossa vida, né? E como a natureza é pecaminosa, ela corrompe essas coisas aí. Bom, dito isso, vamos entrar na história, que é o que interessa aqui. A história é bem legal, o livro te prende, ele vai intercalar entre diálogos e também a narração, né, da maior parte do livro, que é desse terapeuta. Então, a história começa com o diário, a Alicia, que é uma pintora, e ela vai começar a contar ali o dia a dia, a vida dela, algumas coisas que estão acontecendo no diário dela. Depois, eu não sei se ela até inicia com o diário ou se é o Theo, mas fica trocando entre o diário da Alicia e a vida do Theo. O Theo, que é um terapeuta, se não me engano, psicoterapeuta florense. Então ele vai lidar com essas questões mais de pessoas que cometeram algum crime e que precisam de uma terapia, de um tratamento, esse tipo de coisa. Então é bem interessante que ele vê o caso da Alicia, é um caso público famoso porque a Alicia é uma pintora em ascensão, né, na Inglaterra, então isso se passa na Inglaterra, e ela é casada com um fotógrafo também que é de fotos peculiares. Então a Alicia, ela geralmente retrata cenas da vida de forma muito realista, essa é a característica dela, né, enquanto pintora, e o marido dela é um fotógrafo, ele tem alguns envolvimentos aí com algumas coisas artísticas, mas ele também tira fotos, assim, peculiares, tá? Então, começa essa história aí. Então a gente começa a ver a história do Theo, o Theo começa a contar que ele tá interessado em ir pro hospital psiquiátrico, que é tipo uma prisão, né, psiquiátrica, pra quem cometeu algum crime, pra tratar essa moça, pra entender o que aconteceu, porque era um casal supostamente muito apaixonado. Ela vem no marido, né? E aí, depois disso aí, quando a polícia encontra ela não fala nada, ela não faz nenhuma defesa, ela não esboça nada, ela fica muda, calada, então ela vai, né, pra esse lugar aí de reclusão, onde se coloca pessoas que têm algum problema mental em relação, né, que fizeram essas coisas por causa de algum problema mental. Então ela é colocada lá e ele quer ir pra lá. Então ele pede demissão onde ele tá e tenta ir porque já tá uma vaga que surgiu nesse lugar. Enquanto a gente vai vendo essa cena, ele vai contando da vida dele, vai contando que ele teve um problema com os pais, que ele fuma, que ele conheceu a esposa dele, acho que ele é casado há uns 8 anos, conheceu a esposa dele quando ele foi com a sua namorada encontrar um amigo que tinha uma namorada, a Kate. Aí ele conheceu a Kate e eles se gostaram muito. Rolou ali um desentendimento entre ele e a namorada dele e a Kate, o namorado dela. E os dois decidiram se falar porque eles sentiram a química. Tiveram um rompante lá de um jogo de xadrez, se é que vocês possam me entender, à noite louco. A Kate muito viva, né? Ela é uma atriz de teatro muito expansiva, calorosa, muito, né, ativa. Encantou ele. E os dois, assim, ele terminou com a namorada no telefone naquela mesma noite que ele teve com a Kate. E a Kate mandou o marido dela pro espaço ali naquele mesmo momento, ali, o namorado dela, né, pro espaço. E aí, depois de um tempo, eles resolveram se casar. E parece que a Kate fala do relacionamento deles com muito orgulho, sabe? Assim, ele fala, assim, que ela se encontrou com as amigas e tal, falando de tal. E é isso aí. Então a gente consegue perceber que é um casal também legal, bonito. A Alicia, por sua vez, também fala de uma história assim, que ela teve, né, ela sofreu um acidente de carro. Na verdade não foi um acidente, tá, gente? Tem por aí algum pessoal dizendo que foi um acidente, mas não. A mãe dela se joga contra, né, acho que é um mureta, uma parede, alguma coisa assim, tenta se matar e leva a Alicia junto. Só que a Alicia não morre, ela é criança,
e acho que ela devia ter uns 10 anos de idade ou menos, tá? Ela não morre e a mãe dela morre nesse acidente. Então ela, depois daí, ela fica muito triste, começa a acontecer, ela começa a entrar numa espiral de tristeza, ela vai morar numa casa com seu pai, né? Então o pai fica muito consternado com a morte da mãe dela e fica assim, né, choque, e aí acaba que a tia dela se divorcia, a irmã do pai dela, e vai morar também nessa casa com ela. Então fica morando ela, o pai dela, a tia dela, por parte de pai, e um primo, tá? Assim, as características são da Alicia, que é a suposta assassina do marido, e da Kate são muito parecidas, né? Porque a Alicia, ela tem fio de corpo, de cabelo que chama atenção. A própria Kate também tem, né? E as duas são artistas. Uma é atriz a Kate é atriz de teatro e já a Alicia, ela é pintora, tá? Então, assim, vai se entrelaçando a história e nós vamos conhecendo que, por exemplo, desse meio tempo aí, o Theo consegue um emprego, ele começa a trabalhar, né, a trabalhar nesse lugar, conhece a Alice, começa a se aproximar da Alicia. E a Alice, a gente vai vendo no diário dela que ela vai contando os problemas da vida dela. Ela vai descobrindo que, por exemplo, o cunhado dela é uma pessoa assustadora, uma pessoa é adotado e tinha um ciúmes. O marido dela, né, no caso, tinha um ciúmes do próprio irmão, que, por exemplo, ele foi adotado e logo depois o irmão dele nasceu. Ele tinha problema de ter filhos, mas quando ele adotou o Max, é o nome dele, né? O Gabriel e o Max, né? Que o Gabriel é o esposo da Alice e o Max é o irmão. E logo depois que ele adotou o Max, o Gabriel nasceu, né? Ela ficou grávida do Gabriel. Só que o Gabriel era lindo, talentoso, culto e tal. E o Max era estranho, grande, desajeitado, sabe? Meio assim, nerdzão e tal. Então, ele diz que ama o irmão, mas a gente vê pelos diários da Alicia que ele forçava uma relação com a Alicia, tentou beijar a Alicia várias vezes, umas 2 vezes pelo menos no livro, e que a Alicia tinha nojo dele por causa disso, mas que ele era um homem assustador, né? Porque a gente vê ali o que acontece. Enquanto isso, o Theo vai tentando descobrir mais sobre a vida da Alicia, porque a Alicia não fala. Ele tenta ter um contato com a Alicia, vai lá e consegue se aproximar, ganhar a confiança dos colegas, fala de colegas ali, de uma, acho que Indira, uma coisa assim, que é uma psicoterapeuta também que trabalha lá, que era muito querida com ele, fala do chefe dele na psicoterapia, que era um senhor muito querido, muito experiente, inteligente, fala que aquela instituição estava em crise, pronta para ser fechada por uma fundação, então o chefe dele está tentando que não seja fechada, e conta também que acabou vendo o Christian, que é um ex-colega dele, né, de trabalho, que era meio estranho, que ele tinha alguma coisa nele que ele não gostava, que também trabalhava ali, mas ele fazia uma outra parte, que é uma parte que medicava as pessoas, tá? Então ele vai ter um encontro com a Alicia, ele consegue que a Alicia, tratar a Alicia, né, ser um dos que tratam da Alicia, só que a Alicia, no primeiro momento, assim, ela tenta matar ele, né, ela tenta enforcar ele e tal, assim, é uma coisa meio estranha. Então, a partir daí, ele começa a tentar encontrar pistas dentro da família dela do que acontecia. Ele não acredita que ela tenha matado ele, o Gabriel. Então, ele começa a falar com o irmão do Gabriel, começa a falar com o primo do... Assim, ela vai falar com o irmão do Gabriel, primeiro que ele é uma pessoa quase inacessível, ele é um advogado muito ocupado, ele vai lá, consegue conversar, e ele vê que existem algumas discrepâncias na história do Max. Mas quando ele tá saindo de lá, ele vê que a recepcionista, né, a secretária do Max, é casada, tá noiva do Max, e ela diz pra ele, né, fala baixinho e diz pra ele, fala com o primo da Alicia que o primo da Alicia pode te ajudar, eles eram muito amigos. E aí quando o Max aparece, ela fica desesperada, então ele vê que todo mundo tem um pouco de medo desse Max aí. Enquanto isso, o diário da Alicia correndo, ela contando o quanto o Gabriel salvou a vida dela, contando que ela tá num casamento seguro e que ela tinha vontade de ter filhos, só que ela tinha muito medo de ter esse instinto, né? Vocês podem me entender que eu não posso falar essa palavra aqui. Igual o da mãe dela, será que ela não faria o mesmo, né? Ela tinha medo disso. E aí a gente vê que no decorrer da história, o Gabriel procura ela, fala com ela, eles têm uma tarde muito bonita no aniversário dela, e ele diz que ele quer ter filhos. Então ela tá assim, explodindo de felicidade, o casamento perfeito, ela se sente segura ali, ela se sente amada, cuidada. E aí a gente vai percebendo que a família dela é ruim, tá? Tipo, o pai dela também, tá? E nunca superou, né, a morte da mãe da Alicia. E aí ela também teve uma crise, ficou muito mal, ela começou a ver coisa, ver gente por aí, quase como se fosse uma esquizofrenia, tá? Depois que o pai dela morreu. E aí o primo dela conta, né, que ela era uma criança mais chateada, triste, e logo depois ele vai descobrir o porquê. Ele conta que quando aconteceu esse acidente, essa tentativa de... Né, essa tentativa não, né, ela conseguiu. A Alicia voltou bem e a mãe dela ficou mal, né, morreu. Aí ela diz que o pai dela disse pra ela que por que não foi a Alicia e não a esposa dele. E ela disse, nesse momento meu pai me matou, né, então... Esse era o trauma dela. A mãe se jogou lá no negócio pra ser
e com a filha dentro, e ela não morreu, e aí depois ela vai pra casa com o pai e acontece isso. E a gente vê que a tia da Alicia também é uma pessoa desequilibrada, né? Descrevem ela como alguém desequilibrado também. Então, ela vive naquele cenário. Quando ela cresce, ela tenta sair daquilo ali. Ela tem um amigo na faculdade que se chama Félix, que não tem o mesmo talento que a Alicia e que acaba até, de certa forma, usufruindo dos talentos dela, porque ela acaba recorrendo a ele. Ele entra trabalha numa galeria e ela acaba expondo os quadros dela lá e ele acaba ganhando prestígio por conta disso. E a gente vê que é uma relação meio tóxica ali entre eles, tá? Mas talvez, no final do livro aí, agora vai começar um pouco mais de spoiler, tá? A gente perceba que talvez o Félix não fosse tão explorador assim, porque ela fala que o Félix vive falando dele e nunca consegue se importar com ela, que o que o Félix se importava mesmo era com a arte dela, ele realmente gostava de arte. Ele só não tinha talento pra pintar, mas ele gostava e ele se apaixonava pela arte dela, porque não estava interessado na Alicia de fato. Então ela vai deixar isso claro no diário dela. Ela tá tendo um rompante com esse amigo que foi de anos da faculdade, que ela disse que não gostava, e que com o Gabriel ela tinha a vida que ela queria, tá? Ela queria aquela vidinha lá de esposa, bem sucedida, que o Gabriel despertou nela essa questão da pintura. Então ela se sente muito em dívida com o Gabriel, sabe? Sente que o Gabriel é mesmo que o foco da vida dela. Ela fala, por ele eu morreria ou mataria. Então ela é bem, assim, dependente emocionalmente do Gabriel, tá? E ela tá rompendo com o Félix, e o Félix diz pra ela assim, ó, tu devia confiar menos nas pessoas que estão ao teu redor, tu devia, né, suspeitar mais, não se deixar levar. Mas daí, do jeito que ela bota o Félix, tu já fica pensando, o Félix tá com ciúmes, né? Porque o Gabriel dominou aquela situação. E não me parece, pelo que a gente vê, é que a gente só vê o Gabriel da parte dela, né? Que o Gabriel faça uma força pra fazer isso. Ela coloca o Gabriel nesse lugar de salvador. Inclusive, ela tá pintando um quadro e ela vai lá pintar aquele quadro ali, né? Inspiração ali dela. E ela tá pintando Jesus. E ela olha assim, mas tem alguma coisa errada. Esse Jesus não é um Jesus padrão que a gente tá vendo em tudo que é lugar. Quando ela vê, o Jesus tá ficando com a cara do marido dela, do Gabriel. Aí então ela pede, ô Gabriel, eu tava pintando e olha, inconscientemente eu pintei o teu rosto ali. Será que tu não podia pousar pra mim, pra eu fazer então o teu rosto? Ai, muito relutante, mas ele aceitou, tá? Foi lá, posou pra ela disse que via no rosto dele, os olhos dele não estavam iguais, né? Ela disse que pintava e quando ela retratava os olhos, ela não conseguia deixar de pintar inconscientemente olhos assim que os olhos que pareciam assim mais mortos, sabe, sem vida, não expressavam bem o que ela queria e nem o que o Gabriel era. No meio de tudo isso, a Alicia começa a ver que um homem tá perseguindo ela começa a ver esse homem parado na frente da casa dela e fala até pro Gabriel que olha, tem um homem, demorou, mas falou, parado nessa casa nos observando, ela se sente observada, ela começa a ficar com medo. E aí o Gabriel começa a achar que ela tá tendo uma alucinação. E ele levava ela pra se tratar com um médico que era um amigo dele, tá? Então, era um amigo dele, um terapeuta amigo dele, e ele levava ela lá, ela tinha ali as sessões com ele. Ela não queria, ela não gostava, ela disse que não ajudava ela em nada, né, aquela pessoa, mas que ela ia porque o Gabriel pediu e tal. O problema é que ela percebe que o Gabriel não tá acreditando muito nela, sabe? Ele não tá dando muita atenção para aquilo ali. Então ela vai sempre assim, começa a ficar se espiando, ela não quer sair de casa, ela quer dar desculpa para não sair de casa. E ela relata tudo isso no diário dela. Enquanto isso, o Theo vai se aproximando cada vez mais dela lá na terapia, ela começa a ficar mais suscetível, ela começa a ouvir, ele leva quadro pra ela pintar, ela pinta ela e o Theo. E aí começam a surgir rumores lá no hospital de que o Theo gostava dela e que ela estava começando a gostar do Theo. E então no quadro ela pinta ela e o Theo tá com ela no colo, ela tá entrando ou saindo daquele prédio onde eles estão em chamas, então assim... fica confuso essa parte, a gente não entende bem o que tá acontecendo, realmente pode ser que eles estivessem flertando, alguma coisa, só que nesse meio tempo, pasmem, a tal da Kate, quem traiu uma vez vai trair, né, sempre, começa a ter muito tempo fora, eles não conseguem se encontrar, o Theo tá mergulhado no caso, ela tá mergulhada no trabalho, e um dia o Theo fica decepcionadíssimo, né, com o trabalho, fica estressado e tal, e ele resolve fumar. Isso, notinhas verdes, vou falar assim, porque vocês entendem. Só que ele entrou no acordo com a Kate, que ele não ia mais fazer isso, porque ele entendia que quando ele tava com a Kate, aquela necessidade que ele tinha do barato, de ficar de boa, de dar uma aliviada na mente dele, era suprida pela Kate. Então assim, era um vício que ele supriu por outro. Então percebam, tanto o Theo, que ele vai contar que teve uma família desestruturada, que o pai dele era terrível, que a mãe dele também era omissa,
tá? Então ele conta que quando ele pôde, ele fugiu. A gente vê que a Alicia tinha essa mesma situação, tá? Quando ela pôde, ela fugiu, ela saiu da casa e foi morar em outro lugar. Ambos encontraram pessoas que substituíam o que eles precisavam. Então eles eram dependentes daquelas pessoas. O Theo foi dependente de drogas, né, por um tempo. E a Alicia foi dependente, sempre teve alguma dependência. Ela era dependente desse amigo que estava sempre com ela. E quando ela não tinha mais esse amigo, ela tinha o Gabriel, então, que salvou a vida dela. Já o Theo tinha, né, essa questão. Então ele parou de fumar porque a Kate supria essa necessidade dele. Então vocês veem que não é um relacionamento saudável. Aquela pessoa vai pra lá, não que eles não se completam nessa relação. Na verdade, essa relação, eles acabam tentando suprir algo que falta neles, mas não é uma questão de completude, sabe? É como se tu não tá inteiro ainda ali. Aquela pessoa ali, ela vem suprir uma necessidade básica tua. Então é como se aquela pessoa fosse uma droga mesmo. Se aquela pessoa não estiver ali, tu não consegue ficar estruturado. Então, se tu não tem estrutura e não consegue ficar de em pé sozinho, dificilmente tu vai conseguir que outra pessoa entende. A pessoa realmente foi feita pra te complementar, isso é verdade. Os casais se complementam. Só que tu tem que ser uma pessoa inteira quando chega lá, tá? Ou sendo em construção. Não pode ser uma pessoa que, não, se eu não tiver com o fulano salvou minha vida, acabou minha vida. Não pode ser assim, entende? Isso não é o correto. Não é o saudável, vamos dizer assim, tá? Então, assim, a gente percebe isso, só que ele fuma. No meio desse momento de, né, se drogar, ele vê o computador aberto e ele vê alguns e-mails da Kate. E ele resolve ler os e-mails dela. E aí ele percebe que a Kate está trocando mensagens com outro homem, que ele está sendo traído. Então ele entra em colapso, ele fica triste. Então tu vai ver ele trabalhando lá com a Alicia e quando ele sai de lá, ele está se dividindo entre conseguir mais informações sobre a Alicia e também começar a investigar essa questão da Kate, porque ele vai até uma antiga terapeuta dele, a terapeuta diz, olha, não presta, olha, isso daí não é certo, no relacionamento isso não é a questão, ela tá sendo desonesta contigo, tu sabe o que tu tem que fazer. E daí ele chega assim, convencido que vai terminar, e ele olha pra ela ali e ela diz, encontra lá, né, as notinhas verdes, e diz, nós não combinamos que você não ia fazer mais isso, você não está cumprindo o nosso combinado. E é nessa hora que eu pensei assim, agora ele vai dizer pra ela, o que tu quer falando aí, tipo de moral, super moral que tu tem, se tu tá fazendo isso, né? Não. Ele olha pra ela e pensa assim, nossa, ela é tão bonita, tão talentosa, e eu sou tão feio, eu nunca vou conseguir alguém como ela. E aí ele fica, ó, tá, ela lá dando lição de moral nele, e ele fica quieto. Pois bem, passa essa cena e ele começa a ficar encucado, ele começa a dar desculpa pra Kate, fica achando que ele tava lá noiado, viajando e não né, entendeu errado, outras horas não, então ele começa a perseguir a Kate, tá? Ele começa a andar atrás dela, começa a ver os compromissos que ela tem, começa a ir, e várias vezes ele vê que não tem nada a ver, que ela realmente estava em compromisso, que ela não tava traindo ele. Só que ele não esquece isso, vira e mexe, ele segue ela. E numa dessas, ela falou que ia caminhar. E aí ele decide, não, então eu vou contigo. Ele falou assim, vou falar, né? Ela não tá me traindo, mas se não tiver, ela não vai deixar problema. Então ela dá todas as desculpas pra tudo que ele arranja de solução pra ele não ir caminhar com ela. Aí ele já fica com uma pulga atrás da orelha, vai seguir ela e descobre que ela tá traindo ele. Não satisfeito com isso, ele também começa a seguir o tal do amante. Então ele tá seguindo a Kate, descobriu que ele tava traindo, fica devastado, fica triste, fica horrorizado. E depois ele começa a seguir a Kate também. Ele começa a seguir daí o cara, tá? Então ele tenta olhar a cara do cara, não consegue ver direito, ele não consegue identificar bem quem é a pessoa, mas ele segue, ele até tem um rompante de querer no cara, só que ele é interrompido várias vezes, então ele começa a seguir o cara, e aí ele vê que este cara bem é casado, ou, né, tem um relacionamento que ele vai pra casa, ele mora com uma mulher, e aí ele vê lá ela pela janela e fica pensando assim, poxa vida, essa mulher tá sendo enganada, né? Assim como eu preciso ajudar essa mulher. Entendeu? Ela tem que saber que esse cara é um traidor, que ele não é fiel, que ele é, né, desonesto. A gente não vê o Theo preocupado com ele mesmo, entendeu? Tipo assim, mas eu tô sendo enganado, a Kate tá fazendo isso comigo, ela é desonesta. Não. Ele quer acabar com a vida do cara, quer que o cara, pra Kate esquecer desse cara e voltar a ser a Kate dele. Ou seja, a relação que ele tem com ela é totalmente de algo que ele usa pra suprir uma necessidade dele. Então, assim, tanto faz se ela não gosta dele. O importante é ela estar com ele de novo, entende? Olha o tamanho da doença desse psicólogo. E é legal que no começo, psicoterapeuta, no começo ele fala disso, né? Eu fumo e tal, e aí os terapeutas conversando, o psicólogo conversando com ele, esse jeito aí que a gente tem, o que a gente faz, fumar e tal, é de quem tá com a cabeça, né? E ele concorda que sim, que ele tem a cabeça bagunçadinha. Bom, eu falei que ia ter spoiler e a partir de agora eu vou começar a dar spoiler, tá? Então assim, acho que tá, vai dar alguns assim, spoiler, mas quando tiver no ápice eu vou falar pra vocês. O fato é que ele tem uma sessão com a Alicia e ela conta pra ele da morte de como foi a morte do marido dela. O chefe dele, né, aquele que fica monitorando ele e tal,
fala que desconfia, que é mentira o que ela falou. Porque ela fala desse momento coisas que sabidamente não eram verdades, que não foi assim que aconteceu. Então a gente começa a ver que ela pode realmente ter o marido dela, né? Porque ela fala de coisas que não foi o que aconteceram, que a gente viu a descrição do que aconteceu ali, que a polícia encontrou e tal. E o Theo também começa a dizer, realmente, mas o Theo fica sempre tentando acreditar a Alicia, tá? Nesse meio tempo aí, ele vai pra casa e quando ele volta, a Alicia está em coma. Alguém entrou na sala dela e ele percebe que o braço dela foi forçado. Então ele vai lá e fala com o Christian, que num dos momentos, spoiler, tá, se você não leu o livro, acho que agora esse é o momento de você parar, ler o livro e voltar aqui. Ele descobre que esse tal de Christian é um médico que cuidou da Alicia por fora, sem declarar, recebendo dinheiro na mão. E sem, né, isso é proibido por lei, né, então não pode tratar alguém sem declarar em qualquer lugar e com dinheiro que é pra não ser rastreável. Adendo, ele fala com o Christian antes dela entrar em coma. Ele fala com o Christian antes dela entrar em coma, né? Então, antes de entrar em coma, ele já diz pro Christian, olha, Christian, eu descobri, eu sei quem tu é, eu li o diário da Alicia, a Alicia dá o diário pra ele ler. E ele descobre isso, tá? E aí ele já diz pro Christian, ó, fica de olho aí, que eu tô te cuidando aí. Então o Christian meio que deve uma pra ele, né? E o Christian fica pedindo, pelo amor de Deus. E ele falou, olha, tu deve fazer isso com mais pessoas, tu deve estar fazendo isso. Então ele realmente era alguém que, tipo, atendia por fora, cobrava por fora pra não declarar e tal. Então assim, ele já tava, ele poderia perder a licença de médico e até ser preso pelo que ele tava fazendo, sabe? Atender a pessoa esporadicamente, assim, sabe? Sem um tratamento, receitando remédios. E ele era o cara que dava remédio pra Alicia. Então ele falou que, como ele já conhecia, ele não depôs a favor da Alicia nem contra ela, ele não se apresentou para depor. Então isso também já era algo que dava uma suspeita. Por que ele não falou que ele foi um cara que atendeu a Alicia? Que a Alicia falava dessas pessoas que ele via. Por que ele não foi lá no tribunal? Porque ele não declarou isso. Ele dava receita para ela e não declarava, certo? Dava remédios para ela. Encontraram remédios na sala da Alicia, a Alicia em coma, como se ela tivesse tomado uma overdose. Então alguém teria roubado esses remédios e dado uma overdose na Alicia. E ele desconfia do Christian. Vai até a sala do Christian, confronta e fala pro chefe dele, ó, o Christian deve ter dado remédio pra ela, por causa disso, ele provavelmente traficava, e o Christian tá dizendo, olha, eu vi que o medicamento tava aberto, e que provavelmente o enfermeiro muito querido lá deve ter esquecido aberto, e a Alicia pegou, né, esse medicamento e fugiu. Então como ele vê o Christian dando uma desculpa, ele vai lá e entrega, não, isso é mentira, o Christian dopava a Alicia, porque ele não queria que a Alicia soubesse de nada, porque várias vezes teve brigas lá, pra Alicia não ficar dopada, pra ele poder conversar com a Alicia, e o Christian nunca queria. E também, ó, rolava um medo, o Christian tinha um medo que falassem que ele conhecia ela e sabia do caso dela, porque daí ele com certeza seria confrontado, ele poderia ser preso, inclusive, por causa disso. Então rolava um medinho dele aí. Então nessas questões aí todas, a gente começa a ver que, por exemplo, o Christian podia ter alguma coisa a ver com a morte do Gabriel. Então o Christian é preso por conta disso, ou pedem explicações pra ele, né? Então assim, o Theo, ele consegue identificar que ela não se matou, que ela não tomou overdose, que alguém dopou ela, e ele acusa o Christian. Na saída do hospital, ele encontra o inspetor pede declaração, ele diz, né, o que aconteceu, o inspetor interessado, ao contrário dos outros policiais que trataram do caso antes, e se é interessado, ouve tudo com atenção, desse diário da Alicia, e ele, na saída também vem o Max, o que você fez com a minha menina? E aí a noiva dele no carro, vendo que o Max é totalmente apaixonado pela Alicia, e que tá indignado, porque deixaram a Alicia, né? Então, assim, e essa cena, ele meio que se desvencilha e vai pra casa. Nessa saída, ele também vê esse enfermeiro recebendo dinheiro de uma das pacientes pra vender remédios pra ela, tá? Que é uma das pacientes que tinha rusgas com a Alicia. Então, também tem essa suspeita que essa pessoa tenha dado remédios pra Alicia poder se matar. Então, enfim, ele percebe que talvez não tenha sido o Christian, talvez tenha sido essa pessoa, sabe? Mas ele acusa o Christian. No fim, o Christian leva a culpa. E o Theo sai bem nessa história, recebe uma promoção, começa, a fundação realmente fecha o lugar, mas abre, né, outro lugar ali pra ele. E ele fica no lugar desse chefe antigo dele. Então, esse chefe antigo se aposenta, fica muito triste porque aconteceu dentro do lugar, né, onde ele tava, aquela coisa toda. E ele recebe bastante crédito por isso e acaba virando chefe. E aí que vem o plot, tá? Então, se você não leu o livro e não quiser spoiler, agora realmente é o momento de sair, tá? Começa o diário da Alicia. E no diário da Alicia ela diz que tá escrevendo com rapidez, porque o que foi injetado na veia dela, inclusive o Theo que identificou que alguém tinha injetado alguma coisa nela, não foi remédio tomado, não foi algo que ela fez, foi alguém que fez com ela, também que o braço dela tava machucado. E tava começando a sentir o efeito do que deram pra ela, e que ela tá escrevendo aquele diário pra que essa pessoa não se safasse. E essa pessoa era o Theo.
E ela fala que essa pessoa sabia o tempo todo quem é que tinha o marido dela, que ele rondava a casa dela, que ele botou uma máscara e entrou lá. E que aí aconteceu, gente, o que é mais chocante, que ele entrou e aí começa a converger as cenas, assim, é muito legal. Porque aí tu vê o Theo falando da cena e ela fala, ele queria dizer pra ela que o marido dela era assim, só que ela se assustou, e aí ele começa a ameaçar, ele amarra ela, ele amarra o Theo, e ele diz pro Theo, assim, diz, eu amo, ele me ama, não faça isso com ele, não mate ele, Alicia. E aí ele fala, ele tá com uma balaclava na cara, né? Pro Gabriel, você ama ela, então vamos ver se você ama ela. Então você faz assim, ó, tu pode escolher ficar vivo ou ela. Quem é que tu escolhe? E aí o Theo diz assim, eu quero viver. Eu não quero morrer, eu quero ficar vivo. Eu quero viver. Então vocês sabem que quem era o traidor da esposa, né? O cara que ficava com a esposa do Theo era o Gabriel. Não era tão apaixonado assim pela Alicia, a ponto de não só traí-la, como também escolher ela para morrer no seu lugar. O livro todo vai falar desse mito. Ela pinta o quadro dela nessas situações meio equivocadas ali, estranhas, e ela coloca o nome do quadro de Alceste. Ela tinha ido ver uma peça sobre Alceste, né, nessa época. E aí, se vocês pesquisarem o mito, é interessante porque essa história tem vários formatos, mas basicamente é uma mulher que ama o marido. Ninguém quer se entregar no lugar dele e ela se entrega no lugar do marido. Então, ela começa a perguntar, ele começa a perguntar, Gabriel, e aí? E aí ele disse, eu não quero morrer. E aí o Theo, foi lá e finge que mata ela por questão de costas e diz pra ela ficar quieta. Volta ela e vai embora. Alicia, não, Alicia. E aí ela percebeu que o Gabriel não amava ela, entendeu? Ela descobriu, que daí o Theo fala, né, que ele traía ela e ainda não morreria por ela. Porque aquela ali era a base da vida dela, né? Ela só existia por conta do Gabriel. Desestabilizada, ficou ouvindo ele falar aquilo, sai de si, pega essa arma que era do Gabriel, que o Theo tinha encontrado, estava usando para, né, fazer 2 coisas, e vai lá e atira realmente no marido dela. E aí ela conta tudo isso no diário e diz que enquanto o Theo estava tratando ela, ele falava parecido com esse cara, ela ouviu a voz, era parecido, o cheiro era igual, e ela entendeu que era o Theo. Só que assim, ó, na cabeça do Theo, ele tava salvando a vida dela, ele tava salvando ela de um relacionamento. Ele tive a vida desgraçada que ele ficou, mas super satisfeito, porque ele botou o Christian na cadeia, e o Christian era uma pessoa, né? Olha como ele é um justiceiro. Ele tirou a Alicia daquela vida, então agora ela estava em coma, mas ela estava viva, ele podia ver ela todos os dias. E a Kate ficou com ele, eles foram morar na casa que era dos pais dele, e acabou que ele virou uma versão do pai dele, e a Kate uma versão da mãe dele. A Kate não trabalhava mais, ficava só em casa, deprimida, triste, porque, né, ela não contava pra ele, mas o amor dela tinha morrido. Aí tu vê, assim, ó, que ele orquestrou tudo aquilo ali, que ele realmente foi o grande orquestrador. E aí, no final, acaba com o inspetor vindo lá, bater na porta e dizer que encontrou o tal do diário da Alicia. Então, assim, ó, tem muita coisa aí no meio disso aí que eu pulei. Isso vai ter um outro livro, mas vai ter porque ele provavelmente vai ser preso, ou ele pode alegar que ela estava inventando coisas da cabeça dela, que ela era realmente alucinada, entendeu? Eu não sei como ele poderia ser essa situação, mas pode ser que ele tenha sido preso. E acaba assim o livro. Então, assim, o livro te prende de uma forma absurda. Eu achei muito bom. Tu sente vontade de ler, não quer parar de ler pra entender o que acontece, e tu não consegue imaginar o fim. Agora parece muito óbvio, mas quando tu tá lendo, tu não consegue imaginar. Mesmo que tenha vindo até aqui, né, e é interessante ver essa jogada, sabe, entre eles, assim, é muito legal, muito interessante. Eu vi algumas resenhas desse livro e vi que algumas pessoas meio que contaram a história um pouco diferente, errada, então é legal tu ler o livro pra tu ter a tua perspectiva, pra indicar pra quem quer ter mais o hábito de ler, apesar de ter essas coisas aí que eu falei pra vocês que eu não curto muito. Bom, essa é a minha resenha, eu gostei, achei bem interessante, foi o primeiro grande livro mesmo que eu terminei ele aqui em 2026, e vão vir mais livros de ficções por aí. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu comentário, e eu espero vocês no próximo vídeo.